Olá, eu sou Adriele de Conto, sou estudante do curso de Pedagogia da Uninter Polo de São Miguel do Oeste. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês algumas alternativas de jogos e brincadeiras educativas que podem ser confeccionadas facilmente pelos professores, educadores e inclusive para alunos que vivem em situação de vulnerabilidade social. Vamos confeccionar jogos e brincadeiras com baixo ou até nenhum custo por meio de utilização de materiais reciclados ou materiais que estão em desuso. Isso envolve os professores e os alunos, porque o professor é permitido dessa maneira conhecer a realidade, a especificidade, né, a necessidade de cada aluno, de cada turma, para poder realizar essas atividades. Então, a construção dos jogos e das brincadeiras para crianças em situação de vulnerabilidade social, elas têm uma grande importância no seu desenvolvimento, porque as crianças que vivem nessa situação, elas sofrem com falhas na providência das suas necessidades básicas, físicas, emocionais. Então, elas têm o seu desenvolvimento saudável muito prejudicado. Então, dessa maneira, o brincar ele torna-se um fator protetivo e minimiza os impactos da vulnerabilidade no desenvolvimento infantil. Além disso, a criação das brincadeiras e dos jogos, ela envolve o professor, como eu falei anteriormente, envolve o professor e os alunos na atividade. Então, ela possibilita a criação de uma brincadeira conveniente às tais necessidades, permitindo que os alunos aprendam brincando e, ao mesmo tempo, isso vai estimulando o crescimento pessoal e intelectual dos alunos. E entre as atividades, tem o jogo da memória, confeccionado com papel cartão. Aqui eu confeccionei. Ele é bem simples de fazer. Eu confeccionei ele com papel cartão, aí eu passei contact para ele ficar mais para não sujar fácil, né? Mas não é necessário. Pode ser só até uma folha de ofício ou um papel mais durinho, ou um papelão, qualquer material pode ser utilizado. E eu colei círculos de tecido no meio dos quadrados de papel. Então, eu fiz cada dois do mesmo tecido, né? Aqui tem mais dois iguais. E é interessante o tecido, porque a criança, ela pode, ao mesmo tempo que ela tá brincando, ela pode sentir a textura do tecido. Então, é uma brincadeira bem simples, o jogo da memória, confeccionado com os tecidos. Então, este jogo, ele é importantíssimo para o desenvolvimento da concentração, a interação com outras pessoas, a socialização, né, com os colegas, com os professores, aumenta a autoconfiança da criança e estimula muito a memória, né, que já diz o nome, jogo da memória. Outro jogo criado por mim foi o pareamento de formas. Então, ele foi confeccionado com EVA, mas também ele pode ser confeccionado com outro material. Então, aqui, o pareamento de formas, eu peguei uma pastinha plástica, né? Pode ser de papelão, de plástico, qualquer material.
E eu recortei formas no EVA e colei um velcro, mas também não é necessário, né? Mas eu achei interessante. Então, as formas também foram desenhadas aqui no fundo, né? E depois a criança pega e tem que parear cada forma no seu devido lugar. Então, ela vai ver se é aqui, não, aqui não serve, né? Então, aqui deu certo. É bem legal, as crianças gostam bastante. Eu fiz com os meus e eles adoraram. Então, o pareamento de formas, né? Ele estimula a observação e o reconhecimento das crianças através das imagens e da pintura. É bem importante também para o desenvolvimento das crianças. E o último jogo criado foi um jogo de sequência. Então, confeccionado com papel cartão também, mas pode ser até com ofício. Ele utiliza, são recortados quadrados. Colei velcro também aqui. Todos eles. Eles são recortados, então, os quadrados. Onde cada quadrado, ele tem um desenho que dá uma sequência, como se fosse uma história em quadrinhos, né? Então, nesse caso, foi a construção de um boneco de neve, onde no primeiro quadrado tem a neve caindo, no segundo, o menino construindo, colocando a primeira bola de neve para construir um boneco. Aqui colocou já duas, aqui 3. Aqui já tem nariz, os olhos e aqui o boneco de neve pronto, né? Então, a gente tira esses, tira todos eles, mistura. E depois as crianças têm que colocar em ordem, na sequência que elas acham que é a ordem correta. Então, esta brincadeira, este jogo de sequências também, ele leva a criança a observar, a pensar e desenvolver o pensamento lógico. Então, esta foi a minha apresentação. Obrigada a todos por assistirem.